Estamos falando que vamos a falar de um tema aqui que virou filosofia. E que essa filosofia é uma categoria, não? É um invento cubano também. E nós chamamos categoria da prevenção. Por quê? Porque eu acho que faz como 5 meses, 6 meses, nós fomos convidados a uma palestradora. A gente falou sem ser convidado. Só que aquele dia eu não tinha muita coisa para falar. E aí se me ocorreu falar o seguinte: eu acho que todo mundo que está aqui fomos picados por um mosquito. Todos nós estamos doentes, porque esse mosquito se chama mosquito da prevenção. Aí eles ficaram muito felizes com isso, porque foi como um aforismo assim, que a gente considerou como se fosse assim, o início de um procedimento dentro da nossa própria cultura, dentro do nosso procedimento, dos nossos próprios trabalhos. Por que nós falamos que a prevenção é uma filosofia? Por isso. Porque esse cara aí não tem conceito mínimo, o mais mínimo da prevenção. E esse não tem nada a ver com a vacinação, nem com a imunologia molecular. Esse não tem nada a ver com isso. E esse aí também não tem nada a ver. São pessoas que não têm conceito mais mínimo dentro da sociedade do que é prevenção. Mas, tem mais. Vamos nos acercar um pouquinho mais a nossos critérios filosóficos de prevenção dentro da nossa área de saúde. Essa figura engraçada, onde o pai, muito ciumento, coloca um guardião para que sua filha fique com segurança em todos os momentos. E o cara pergunta: cara, aqui também? E a menina fala: ele me falou que aqui também. Só que esse pai dela sim tem critérios filosóficos da prevenção. Por quê? Porque esse cara está evitando de que aconteça essa terrível figura, que é a infecção irreversível de uma garota que não tem também critério filosófico de que consiste a prevenção. Então, para nós, tem muitos exemplos, só que vocês não me vão sacar de aqui colocando exemplos de prevenção. Tem muitos, mas nós temos um critério da prevenção, que é um critério absoluto da prevenção. Vou seguir falando em termos filosóficos, que é a prevenção da saúde humana. É a prevenção de que as pessoas não fiquem doentes. E esse não é um critério que foi inventado aqui por Bernanke, por Fidel Becombo, por IBB. Não, isso foi inventado faz muito tempo. E faz muito tempo também foi colocada uma estátua que se chamou a grande mãe da prevenção. É uma senhora, como vocês veem, que tem muitos seios, para poder amamentar muitos filhos no mesmo tempo. Isso é um símbolo de que essa mãe, ou eterna mãe da prevenção, não está querendo que nenhum desses filhos saia. Está querendo que esses filhos fiquem felizes, não? Isolados dos peligros que sacam eles da prevenção. Mas essa é uma estátua simbólica. Mas ainda a prevenção existe desde 120 anos antes de Cristo, inclusive na época de Hipócrates. E passou por toda essa história da humanidade até chegar a hoje. Os campanas da biologia molecular e quizás também com as campanas do papel de filtro. Porque é evidente de que essa história
que tem vários séculos de vida, não esqueceu nunca. Com conhecimento da biotecnologia, com conhecimento da imunoquímica, com conhecimento da biomedicina da alta tecnologia, o critério de prevenção. A prevenção existiu sempre que existiu o conceito de seriedade, de honestidade e de valor humano. Bom, a prevenção chegou aqui, no nosso grupo, no ano 2008, assim como uma lua azul, a gente é azul, porque a gente colocou azul, e entrou no Instituto Vital Brasil em um momento, quizás, onde um novo sistema de administração foi colocado nessa instituição para enriquecer um pouco os procedimentos de investigação, de ciência e de tecnologia. Aí parece que eu entrei por atrás, por esse prédio. Só que nós levamos para uma salinha pequenininha 3 critérios, 3 fatores também que já não são filosóficos, são objetivos, bem objetivos. Um fator humano, um fator econômico e um fator logístico. Nós queríamos dar uma solução e fizemos um compromisso, eu sozinho, e muita gente ao meu lado, de como nós podemos resolver para o IBB, para o Rio de Janeiro e para a humanidade, uma tecnologia que diera solução a esses 3 fatores históricos: o fator logístico, o fator humano e o fator econômico. Para isso nós temos que fazer uma revolução dentro do laboratório clínico convencional, porque tem muitas transnacionais que defendem pra caramba seus produtos. E nós vamos a oferecer um produto bom, bonito e barato para resolver o problema de muita gente com poucos recursos. Então, no princípio, a coisa não foi tão simples assim, não. Só que a fé e a solidariedade dos nossos companheiros nos deu muita força. Foi a maior força, foi o maior reagente. E aí, graças a Deus, nós pudimos convencer a nossa equipe de direção, a nossos camaradas, a nossos companheiros, que nós podíamos fazer uma tecnologia substitutiva das famosas seringas essa, que tanto dano faz e tanto faz sofrer as crianças, por uma punção digital. Depois substituir esse tubo de ensaio que tem que, já você sabe, melhor de falar, por um papel de filtro simples, e barato. E substituir esses equipos das transnacionais ricas por equipos simples de leitores. E substituir os critérios de transportação ou administração da transportação com altos custos por refrigeração, por simples envelope do correio. Isso parecia uma coisa de louco, mas nós fomos loucos e convencimos a nossos companheiros. E nós traçamos uma meta simples, mas grande, do tamanho do mundo, dar uma solução às doenças transmissíveis e às doenças não transmissíveis. No Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo. E hoje temos aqui convidado um colega nosso, o Dr. Jordi, que é nosso representante internacional, que fez presente esse critério nosso, nossa primeira semente na Europa, para fazer realidade nosso sonho de que nós éramos realmente firmes em nossos critérios de extrapolar nossa tecnologia a outros continentes. Felizmente, Beneque, você lembra desse documento? Apareceu esse documento um dia, depois que a gente esteve 3, 4 meses sentado em um computador, fazendo um projeto, escrevendo projeto, um cubano em português. Você pode imaginar o trabalho que passei. Mas felizmente chegou a hora. E apareceu esse convite que deu início à abertura de um laboratório, que foi o 8 de julho de 2008, o laboratório Biomark. Então, essa é uma foto bem histórica. Estamos mais jovens. A única coisa boa que tem é que estamos muito mais jovens. Todos, até Jordi.
Aí, na época, não sei agora que coisa essa mulher, era a presidente aqui do setor da mulher da secretaria. Senhores, esse foi o nosso laboratório. Acreditam? Essa leitora, essas reagentes, essas pipetas, esse foi o primeiro carregamento torcido de contrabando, eu vou falar, da Espanha para IBB. E que aí empezou o nosso trabalho. Qual era o nosso primeiro objetivo? Demonstrar que com procedimentos convencionais, dentro que se encontrava dentro do arsenal tecnológico do Brasil, nós podemos evaluar para o consumo de nossas mulheres em doenças transmissíveis. AIDS, sífilis, toxoplasmose e hepatite B. Por isso, nossa primeira tarefa foi demonstrar a eficiência, eficácia e efetividade do uso do papel de filtro para estudos de triagem de doenças infecciosas na detecção de estruturas imunoquímicas de complexidade estrutural. Muitos laboratórios do Brasil já haviam descoberto o papel de filtro para fazer triagem de doenças infecciosas. Primeiro, funcionamos o dedo da grávida, então isso faziam alguns laboratórios no Brasil, na época, para estudar marcadores de relevância tecnológica na prevenção da atenção pré-natal. Pudo-se lograr tecnologia para doenças infecciosas de seus resultados podem ser usados para aplicação de terapêuticas para a prevenção da transmissão vertical. Certo? HIV1+2, anticorpos e antígenos da hepatite B e C, marcadores para estudio de sífilis, marcadores para estudio de toxoplasmose, Chaga, HTLV1 e 2, TORCH, etc. Na punção, não funcionamos o dedo da grávida para estudar marcadores de menor relevância. Não tem importância. Outros marcadores, tecnologias na prevenção e atenção pré-natal de outras doenças de maior prevalência e que podiam levar à morte das futuras mamães. Assim que eles faziam, funcionavam o dedo para fazer todas as tecnologias complexas e depois funcionavam a veia das mulheres para fazer glucosa, hemoglobina e grupo sanguíneo. A antítese do fator humano que nós estávamos defendendo. Então, tinha 1, 2, 3 conflitos ainda por resolver. A anemia gestacional, importantíssima, todos aqui conhecemos. A diabetes gestacional, importantíssima, pode levar à morte da mãe, à grávida, e os conflitos imunohematológicos do sistema RH e HIV. Inclusive, se esqueceram da história, se riem, parece uma brincadeira, mas não é brincadeira. Sabe por que não é brincadeira? Porque tem mulheres que foram infestadas, vou mostrar depois no nosso estúdio, tem mulheres que foram infestadas por sífilis no primeiro trimestre da gestação. Se aplicou terapêutica para evitar que a transmissão vertical da mãe ao filho, e depois, no terceiro trimestre, a mulher ficou de novo sifilítica e teve transmissão vertical para o ninho. O que aconteceu? Que a causa não era a mãe, a causa era o marido da mãe. Então, dentro das doenças crônicas não infecciosas, nós tínhamos a responsabilidade de desenvolver doenças crônicas, doenças metabólicas cardiovasculares e renais, que vão escutar aqui agora vocês, muito interessante, diabetes e insuficiência renal crônica. Uma pessoa que tem um pliegue por cima do normal, tem um peso palatável por cima de 95%, é obeso. E essa pessoa tem risco 1. Essa pessoa possui um diabético, 2, 3, 4, 5 meses. Então, essa pessoa é uma pessoa de risco 1. Mas tem outras pessoas que são de risco 2, que podem ser derivadas dessa situação do sobrepeso. Pode virar um hipertenso.
essa pessoa hipertensa já tem um risco 2 porque já é obeso e tem hipertensão. Então, o que fazer com essa gente? Como controlar que não passe nunca do risco 2? Fazendo nossos marcadores: glicose, colesterol, triglicérido, LDL colesterol, HDL colesterol, creatinina e microalbuminuria. Se nós fazemos sistematicamente a esses hipertensos e essa pessoas de risco 1, nunca vão chegar lá, risco 3. O risco 3, infelizmente, a pessoa tem uma diabetes, pessoa diabetes 2, pessoa uma coronariopatia ou uma insuficiência renal crônica, que de isso vão escutar agora vocês, a outros companheiros falando. Essa equipe foi a equipe que a gente tem hoje. Já não estamos com aquela importação clandestina da Espanha. A experiência da primeira etapa, o pré-natal. Temos hoje de manhã 27.488 grávidas em 17 meses de trabalho. Assim que a gente teve essa curva ali, e essa curva aqui, e assim, baixou aqui, graças à gentileza de nossos amigos carteiros, com sua greve de correios. Porque nossas mostras chegam por correio. Agora, olha só esse dado que nós colocamos aí. Sífilis. 480 mulheres diagnosticadas com sífilis, para uma prevalência, para uma incidência de 1,7%. Hepatitis B, 105 mulheres com hepatitis B, para uma incidência de 0,37%. HIV1+2, 102 grávidas detectadas, para uma incidência de 0,37%. E toxoplasmosis, IgM, por supuesto, 222 para 0,8%. Esses aqui são os resultados nossos obtidos com nossos estudos de glucosa e hemoglobina feitos nesse grupo de mulheres e os estudos de longitudinal das mostras desde o princípio até o final. Eu sou bioquímico, eu não sei se já falou aqui quando me apresentou muitos doutorados, mas o que mais eu gosto de ser é bioquímico. Deixa eu falar uma coisa. Uma das coisas que mais me fazem, como se falaria assim, se sentir orgulhoso, está bem falado assim em português, foi fazer o teste da glicose. Porque, desde que eu a primeira coisa que fiz na minha vida foi técnico de laboratório. Fui cacharreiro do laboratório, gostei pra caramba. E ainda me sinto assim. Só que, desde essa época para cá, que faz bastante tempo, eu empecei no laboratório quando tinha 17 anos, 18 anos, e já estou com 67, assim que já passou um monte de anos. Naquela época, a gente fazia uma técnica que se chamava Falling Hook, para fazer a glicose. Quizás Bené que se acuerde dessa época da universidade. E aquilo que ser médico, sei como é. Depois surgiram outros métodos, Nelson Isomoy, construtividade, um monte de tecnologias, tentando dar solução, inclusive tecnologia de punta, estou falando de tecnologias de punta. Ninguém pudo resolver nunca o negócio da glicólise. Aqueles que conhecem um pouco de bioquímica, lembram que a glicólise é um fenômeno de oxidação em carbono 1 da molécula da glicose. Esse fenômeno acontece enquanto o sangue é colocado em um tubo de ensaio. Aí acontece a glicólise. Por isso é que as pessoas, quando tiram o sangue para fazer a glicose, tem que fazer o sangue na hora. Porque cada vez que passa uma hora, deve ter o sangue, não importa que esteja em geladeira, não. Cada vez que passa uma hora, o sangue diminui 10 miligramas por decilitro da glicose. Nosso maior aporte, eu acho, na literatura, a literatura científica estou falando, porque a literatura tecnológica está nesses procedimentos que eu mostrei para você. O maior, a bioquímica, foi acabar com a glicólise e com o papel de filtro. O papel de filtro não tem glicólise.
meus queridos companheiros, nós logramos fazer esse fato histórico dentro dos 1000 e tantas páginas que tem em Lenin. Nós colocamos essas 3 palavrinhas aí que é importante. Esses são os resultados. Nós hoje temos resultados de valores esperados para a glicose e a hemoglobina em nossas grávidas, que é o primeiro país no mundo que tem cifras normais, valores esperados de glicose e de hemoglobina em diferentes etapas gestacionais. E aqui uma gráfica interessante que a gente depois um dia colocou, depois pode pegar lá. Não tem nada com a patente aqui, como está Fernando, não tem problema de patente aqui, podem pegar na conferência. Essas são as campanhas populares, porque a gente ainda não esqueceu que fomos socialistas, ainda seguimos fazendo campanhas populares e estudamos 2.136 pessoas em campanha. Então essas campanhas estão aí em Cinelândia, em diferentes etapas, e encontramos resultados fabulosos. Van a escutarlo aí na voz de nosso querido colega. Essa é parte destes resultados que já como não tenho mais tempo, não posso explicar. Agora, a última coisa. Nosso querido Rio de Janeiro ganhou faz 4 meses, 5 meses, não está mal, 5 meses, a oportunidade de celebrar o 2º Congresso de Proteção Gestacional. Assim que o mundo esse do pré-natal virou uma associação nacional no Brasil. E essa associação fez o primeiro congresso lá em Mato Grosso. Nós ganhamos a sede para o próximo ano. E nós estamos fazendo promoção, sempre que podemos, de que o próximo ano, em mês de novembro, vai ser celebrado em nosso Rio de Janeiro o 2º Congresso da Associação. Com esse lema, que fique com você como o mosquito da prevenção. A triagem pré-natal na busca pela humanização e pela excelência da qualidade. Nos vemos em Rio em 2012. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hablar en castellano. Tenía pensado hacerlo en portugués. Llevo todo el viaje con el diccionario español-portugués. Lo tiro y ya está. ¿Vale? Así practicáis un poco el idioma. Intentaré hablar poco a poco, aunque yo siempre hablo bastante rápido. ¿Vale? Entonces, primera sorpresa. O sea, en España, un viernes, sexta-feira por la tarde, no trabaja nadie. Y aquí está lleno. O sea, parabéns. ¿Vale? Entonces, yo lo que sí que me gustaría un poco comentaros qué hacemos, cómo hemos exportado nuestra relación con IDD y con el laboratorio Biomark, que hace 4 o 5 años ayudamos a construir, y nos sentimos muy orgullosos del trabajo que se está haciendo aquí, y espero que cuando acabe mi presentación de lo que estamos haciendo allí, pues todos estamos buscando la misma solución, que es una solución global. Tenemos suerte, tenemos al doctor Fidel Bencomo, que es un genio, y realmente pues lo tenemos que llevar todos para que su cabeza pues vaya creando. La explicación de hoy voy a dividirla en tres partes, que espero que la encontréis interesante. ¿Vale? Primera es cómo podemos llegar a hacer la prevención, que ya tenemos la solución ya técnicamente validada, ¿vale?, a cualquier parte del mundo, sin importar sexo, ni dinero, ¿vale?, ni ubicación física. ¿Vale? Esto aquí implica muchísimas dificultades que nosotros damos respuesta. Aquí he tomado 2 fotos, una es del proyecto Tamar, en el nordeste, ¿vale? Cuando empezamos, y aún hoy, somos una de estas pequeñas tortugas insignificantes. Con la ayuda de todos vosotros, nos tenéis que ayudar a que lleguemos al mar. ¿Vale? Si viene una multinacional, ¡pam!, y nos echa, o nos equivocamos de dirección, que en lugar del mar está allí, vamos para allá, desaparecemos de una forma rápida. Si todos vamos en el camino en la dirección correcta, que creo que sí que vamos, llegaremos a ser una tortuga gigante, ¿vale?, y podremos dominar el mundo, no para ser dominantes, sino para cambiarlo, que es lo que nos interesa. Entonces, esto ya habéis notado con la voz del doctor Fidel Bencomo, y también ahora, después de mi explicación, esto solamente se consigue con emoción, con pasión, y todos sentimos un subidón para todo esto, para intentar solucionar este problema.
¿Vale? Estamos, otra cosa muy importante, o sea, emoción básico, pero estamos en el sector de la salud. En el sector de la salud, nosotros que somos bonitos, hacemos cosas para la humanidad, perfecto, pero en el sector de la salud, ¿vale? Lo que sí que tenemos, no se pueden hacer bromas, ¿vale? Con lo cual es importante, ¿vale? Que en el mercado, ¿vale? Estamos en un mercado real y para llegar a él tenemos que ser los mejores en ello, ¿vale? Y para ello necesitamos muchísimo esfuerzo. Esto es importante. Después, siempre es la misma cosa, o sea, nosotros hemos encontrado en el mundo que hay un dolor. Nosotros, puede ser pues hambre, gente está enfadada con los bancos, tema salud, falta de diagnóstico. Entonces nosotros tenemos la solución y para cada uno de los problemas damos las píldoras suficientes para poder lograrlo. Me gustaría hacer una prueba. Me gustaría, otra cosa que también nos importa mucho, me gustaría que con la persona que tenéis al lado, un teste, ¿okay? Le deis la mano. ¿Vale? Por favor. ¿Vale? Perfecto. Ahora me gustaría... Ya está. ¿Vale? Ahora me gustaría que os dierais la mano, pero mira, durante 5 segundos, ¿vale? Pero mirándoos a los ojos. ¿Vale? O sea, realmente, si lo habéis hecho con cariño, notáis una diferencia. O sea, una cosa es dar la mano y la otra es mirar a los ojos de la persona y colocarte en su sitio. Entonces, para nosotros es súper importante, ¿vale? Dar esta colaboración, este último toque de amor, ¿vale? A las personas finales. Esto la administración no puede hacerlo, nosotros sí que podemos hacerlo. ¿Ves? Con lo cual, yes we can. Esto ya es Obama. ¿Vale? Entonces, un factor importante también para que nuestra solución llegue al mercado es la empatía. ¿Vale? Entonces, mis 3 es emoción, esfuerzo y empatía. En estos nos basamos y en esto somos especiales. Perfecto. ¿Nuestro objetivo cuál es? ¿Ser un producto barato? No. O sea, ya tenemos que ser ultra barato, ultra económico. Realmente es dar más por menos para más. Este es el concepto, no es nuestro, pero está en el mercado y nosotros tenemos, gracias al doctor Fede Bencomo, tenemos la solución. ¿Dónde queremos competir? Muy fácil. Si tenemos aquí este gráfico, precio en la parte y funcionalidad en la parte de las ordenadas, queremos jugar aquí. Precio bajo, elevadísima calidad. Esto en el mundo ya existe. Ponemos 4 ejemplos que os pueden interesar. En el sector de los coches, ¿vale? Coche perfecto, aquí lo tenemos, alto precio, alta funcionalidad. En países India, países en desarrollo, pues bajo coste, pues bicicletas o motos que van 4 horas a la familia. ¿Vale? En India han desarrollado un coche, Tata, ¿vale? Que lo venden por $2.000. Esto es realmente ultra coste. Y es lo que nosotros estamos compitiendo en este sector. Otro ejemplo, en salud, que es donde, si algo sabemos, es salud. Incubadoras, ¿vale? Incubadora, si una persona nace en Brasil, con 7 meses sobrevive, pero en África no, porque una incubadora son $2.000 y le falta luz, etc. Unos estudiantes de Estados Unidos pensaron en un saco con agua caliente tal para salvar vidas, y esto $20. Entonces, fijaros la diferencia, os pondré un par de ejemplos más porque creo que eso es interesante. Hay 45 millones de personas ciegas en el mundo que 80% se podrían haber prevenido, ¿vale? Operando de cataratas. Pasa que cuesta $200 y muchísima gente no tiene esos $200. En India hay una empresa india en la cual operan cataratas, ¿vale? Por $10. Y lo que es interesante es que una tercera parte de los clientes pagan el resto. Si a ustedes les digo, ¿quién quiere aquí en la sala hacerse una prueba de colesterol y dar la voluntad? Pues a lo mejor con la voluntad que cogemos aquí podemos hacer un SIDA, un sífilis, una hepatitis a una embarazada de una zona más pobre. Este es el concepto que nosotros aguardamos. Otra, un soldado americano pierde una pierna, una prótesis, $20.000. En India también lo mismo, $28. Y aquí estamos nosotros. O sea, aquí tenemos la tecnología que hasta hoy todos conocemos y aquí está la solución que nosotros aportamos. ¿Perfecto? Entonces, si os fijáis, hasta aquí todavía no he hablado de lo que hacemos.
O sea, el doctor Fidel Bencomo sí que ha comentado que fuimos picados por un insecto llamado prevención. ¿Vale? Entonces, si me dejáis un segundo, porque preparamos una camisa, me la pongo y vuelvo. ¿Se ve? Bueno, ¿vale? Aquí pone que somos picados. ¿Vale? Esto es nuestro leitmotiv. O sea, cada día cuando nos levantamos por la mañana, después de la ducha, vamos a intentar hacer algún tipo de campaña. ¿Vale? Entonces, ¿qué problemas vemos nosotros? Aquí tenemos una alcachofa, ¿vale?, que nos sirve para llegar al núcleo del problema que queremos dar solución. El síntoma que vemos es que cada vez nos morimos menos, cuando toca, pues nos morimos más tarde, y esto significa que cambiamos de muerte a estar deficiente. Con lo cual, la gente quiere vivir más tiempo, ¿vale?, y con buena calidad, es normal. Pero esto para los sistemas de salud representa muchísimo dinero, muchísimos gastos. ¿Vale? ¿Qué hemos visto? El problema, pues muchas enfermedades que ahora estamos, ya la gente casi no se muere de SIDA o sífilis. Ahora nos morimos de enfermedades crónicas, de insuficiencia renal crónica, que a lo mejor estamos haciendo diálisis durante 5, 10, 15, 20 años. Con lo cual, hoy estamos bien, en América le llaman los silent killers, ¿vale?, los asesinos silenciosos. Un 12% de la población tiene problemas de riñón. A lo mejor aquí en la sala hay alguno, pero no lo sabemos porque nos encontramos bien. El día que hacemos pipí, un poco de sangre, ostras, ya es tarde, diálisis. ¿Vale? Entonces, esto lo tenemos que prevenir porque realmente esto significa debemos hacer un diagnóstico más pronto, más cedo, ¿vale?, para que podamos luchar en este sentido. La causa, que los sistemas de salud, el SUS, o en Europa, que ahora estamos fatal, porque yo soy de España, o sea, primero va Grecia, después ya viene España, ¿vale? A nivel de crisis estamos cortando, la principal partida de pérdidas es la sanidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que los sistemas de salud cada vez son más flacos, tenemos problemas en salud, ¿vale?, y con pocos recursos, ¿vale? Nosotros, comparado con otros países, estamos en la gloria. Entonces, lo que interesa es hacer que la gente pueda llegar a la salud cuanto antes mejor. ¿Vale? Entonces, un factor que hemos visto es que nadie sabe nada. O sea, no hay estadísticas relevantes con números importantes para saber si es mejor a qué campaña o qué resultados podemos obtener. Y esto, por muy poco dinero de inversión para el SUS o para el sistema de salud de cualquier país, de una forma simple, sencilla, económica, eficaz y accesible, nosotros podemos darlo. Y esto es lo que nosotros nos dedicamos. Entonces, ¿por qué no se hacen campañas de salud? Por 3 factores. Después podemos discutir, pero 3 factores muy claros. Que el dolor es muy elevado. Uno es el coste. ¿Vale? El coste es, no puedes pedir a un país, a Etiopía, un análisis de $5 si la persona vive con $1 por día de su renta mínima. No podemos pedir nada más. ¿Vale? Otra es la cadena de frío. Ha comentado el doctor, si hoy cogemos ahora aquí una muestra de sangre y no tenemos una nevera para llevarla a IBB, cuando llega, a lo mejor esta muestra de sangre con el sol y el calor que hace ya se ha estropeado. Con lo cual, esto hace que en muchísimos países no haya, aunque quieran, es imposible, con un motorboy o con cualquier tipo de sistema, es imposible que llegue al laboratorio, con lo cual no se hacen análisis de sangre. Y otro es la temible y costosa jeringa. Esto cuando yo lo expliqué en casa, mis hijos saltaron de alegría. O sea, ya no me tienen que, no me tienen que pinchar en ninguna parte, no, solamente el dedo. Después te pones una tirita del Barça y todo el mundo en la escuela va así, súper contento para hacerse el análisis. Entonces tenemos nosotros la solución. Vale, el proceso es muy sencillo. Vale, esto ya hemos visto con el doctor Bencomo. Pinchamos el dedo, lo depositamos en un papel de filtro, lo dejamos secar y entonces ya a partir de aquí ya lo doblamos y lo mandamos como si fuese un Christmas, una felicitación de Navidad, ¿vale?, por correo normal y corriente. Esto tiene un poder espectacular. Cuando llega al laboratorio, de una forma sencilla y también muy económica, pues podemos tener resultados. He estado hablando yo con hospitales importantes de Liberia, por ejemplo, tienen una máquina que va de aquí hasta la mesa, dada por la Comisión Europea, pues le falta una válvula y lleva 3 años sin funcionar. ¿Vale? Mucho mejor, una lectora que cuesta 150, 200 euros, le puedes regalar cuando se estropea,
que te la manden y mandas 3 más, no hay ningún problema, pero los análisis se hacen. ¿Vale? Entonces, el método tradicional, evitamos la punción en la vena, pinchamos el dedo, en lugar de cadena de frío de nevera en papel de filtro, el transporte por correos, que cuando funciona es un transporte que es bastante fiable, y los equipos es muchísimo más sencillo. Sí, aparte de todo esto, y la alegría de mis hijos de no tener que sufrir la punción en la vena, no es suficiente, esto nos da que es un 50% más económico. ¿Sí? ¿Vale? Ya hemos comentado los que tenemos, o sea, vamos ampliando, cada año nuestra intención es hacerlo en todos los campos. Os pongo una foto, una imagen de una niña que seguro que os reconocéis muchos de vosotros en la sala, cuando os tenéis que pinchar para buscar una muestra sanguínea para un proceso rutinario. ¿Vale? Aquí ya la vemos, o sea, no está pasando un gran día. Aquí ya la cosa se está complicando. Aquí ya no se acuerda ni dónde está ni el nombre de la familia, ¿vale? Y aquí, pobre, pues ya se ha desmayado, ¿vale? Esto lo tengo en vídeo, ¿vale? Y bueno, muchísima gente, no se ve ni una gota de sangre, pero muchísima gente cuando lo pongo es que no quiere ni mirar, ¿vale? Estas personas no se hacen ningún tipo de análisis porque por el tema de la punción venosa, aquí no es cuestión de problema económico ni problema de cadena de frío, es porque realmente tenemos terror a la aguja. ¿Vale? Y con esa solución pues podemos hacer escuelas. O sea, aquí hay gente que tiene mucha experiencia. Para pinchar en la vena en una escuela, a lo mejor en una hora haces 10-15 niños. Pinchando el dedo podemos hacer 50-60 niños. O sea, nosotros lo que queremos es gran cantidad de números. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho? Quiero explicar un poco la experiencia que hemos hecho nosotros en España, en Brasil, de forma conjunta, para llevar esta aplicación de forma lo más universal posible. Queremos luchar contra la obesidad infantil, en la cual, aquí en IBB, en el Biomark JBM, nosotros en España y la Fundación CONIN en Argentina, queremos dar muchísimos datos en el congreso que hay también aquí en Río. Es que Río, no sé qué tenéis, pero estáis de moda. ¿Vale? Todo pasa por Río. Antes eran todos los caminos van a Roma, hoy todos los caminos van a Río. ¿Vale? Entonces tenéis el Congreso de Nutrición, ¿vale? en el mes de abril, aquí en Río. Nosotros queremos ya poder aportar algunos resultados para que nos dé como plataforma para el resto de países. ¿Objetivos de la campaña? Pues aparte de saber cómo estamos de colesterol, etcétera, a mí lo que más me importa son los dos, el primero y el tercero. Primero es concienciar a los niños de que hay unas cosas más, colesterol, triglicéridos, glucosa, que vale la pena saberlo. O sea, el proyecto empezó en mi cabeza cuando, leyendo un periódico en España, un doctor, Valentín Fuster, que está en el Mount Sinai en Nueva York, comentó que el 40% de gente que estamos en edad adulta, un poco, o sea, que muere de ataque al corazón, se podía prevenir si de pequeños nos mirásemos el colesterol. O sea, 40, pues los números siempre son importantes, 40 es mucho. Prevención de forma individualizada a cada niño para hacer después el seguimiento y después dar a las autoridades sanitarias de cada país toda una serie de acciones que deben tomar. Ahora no las toman porque no desconocen este número. Hicimos una campaña aquí en Brasil de insuficiencia renal crónica, el Día del Riñón, ¿vale? Donde se presentaron 701 personas, ¿vale? Y realmente pues aquí tenemos pues personas con 53 con valor de glucosa, ¡pam!, disparados, o gente con colesterol que al menos o no lo sabían y ahora ya lo saben. Y nosotros vamos a hacerles, si queremos, podemos hacerles seguimiento hasta que esté su problema resuelto. ¿Vale? Esto es importante. En España hicimos también la muestra más pequeña en una campaña en un hospital, ¿vale? En el cual pues encontramos pues personas con hemoglobina baja, con hipertensión. Nosotros nuestra función es diagnosticar. ¿Qué hemos hecho en España para que estéis un poco orgullosos? Pues con la empresa SpinReact hicimos toda una serie de estudios, ¿vale?, de todas las metodologías que tenemos en bioquímica, y ya tenemos, ¿vale?, nuestros productos, ¿vale?, registrados con el marcaje CE. ¿Vale? Esto significa que en Europa ya podemos vender
con los reactivos SpinReact ya podemos vender nuestra solución en cualquier centro, ¿vale? Esto realmente es un factor que hasta ahora nos limitaba. Ahora con el marcaje CE es relativamente, bueno, es seguir, pero el camino que tenemos que hacer. Próximos objetivos es hacer un estudio bien hecho, muy profesional, y para hacer algún tipo de paper en el Hospital de Nens de Barcelona. Es el único hospital que hay en toda España que solamente se dedica a niños, ¿vale? Entonces, si podemos demostrar en este hospital que para niños, para determinados síntomas, nuestra solución puede ser viable, bingo. Otra acción es, ya hemos firmado un contrato con una empresa de India, porque India tienen 30 millones de diabéticos. Entonces, nuestra solución a ellos puede encajar mucho. Hemos ganado premios, hemos ganado el premio Tecnos en México, yo estoy aquí, y también en España, en Cataluña, hemos ganado, somos de los 15 proyectos sociales más importantes. En el día que nosotros hicimos una palestra allí, teníamos la suerte que el doctor Bernek también estaba presente. Entonces nosotros aquí también son de los 15 proyectos. A nivel personal mío, este año he sido nombrado Ashoka 2011 Fellow. Ashoka es una asociación que ayuda a emprendedores, ¿vale?, a que quieren cambiar el mundo, ¿vale? Entonces, con vuestra ayuda, siempre también con la ayuda del doctor Vital Brasil, y si no es suficiente, tenemos aquí a la Virgen de Montserrat, que fue un regalo de Regina cuando vino a España, ¿vale? Pues yo creo que sí que lo podemos lograr, ¿vale? Pues muchísimas gracias y cualquier cosa. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao professor Fidel o convite de estar aqui hoje, a comissão organizadora que mandou o template. E eu estou muito feliz porque foi uma amizade muito bonita que conquistamos desde março, né? A minha história começa quando eu fiz o evento do Dia Mundial do Rim, lá no Hospital de Clínica de Niterói. E aí uma das conferencistas, a professora Raquel Bregman, pediu para ter a dosagem da creatinina, que eu vou explicar depois a importância para vocês, né? E aí eu fiquei louco atrás de uma máquina que fizesse a dosagem em papel tira, né? Chama-se Point Out. E só quem tem essa tecnologia é a Abbott. É uma máquina que é caríssima e cada reagente, Gascon, custa R$70 no Brasil, você dosar a creatinina, tá? Não é esse aí. E aí eu soube pelo Dr. Edson da creatinina, que é um vereador do Rio, professor da UERJ, que ele utilizou uma tecnologia aqui do Vital Brasil, no Dia Mundial do Rim, lá na Cinelândia, né, com teste em papel filtro. Eu fiquei louco atrás daquilo, vim aqui, né, por iniciativa minha, no Vital Brasil, conheci o Marco Apolinário, que eu agradeço muito a ponte que ele fez, ao Werneck e ao professor Benkom, e a gente conseguiu fazer esse teste lá no Hospital de Clínicas, e foi um sucesso, e vou mostrar os resultados. Depois, como eu estou no processo de mestrado, e a minha pergunta científica do meu projeto inicial era fraca, quer dizer, eu então propus ao Vital Brasil que a gente fizesse um estudo de validação, um estudo piloto de validação desse teste, comparando com a bioquímica tradicional. E é o que eu estou desenhando e vou mostrar para vocês. Esse é o projeto de mestrado, né, professor Benkom como coorientador. A importância das doenças crônicas, o Dr. Gaston já explicou, o professor Benkom também já explicou, né, já colocou, 63% das mortes do mundo inteiro, tá, em todos os países, são por doenças crônicas não transmissíveis. 63%. E 80% dessas mortes ocorrem nos países de baixo e médio desenvolvimento. Por isso que a importância do tema, e foi pauta na reunião de abertura da ONU esse ano, pela nossa presidente Dilma. Tá? Ela também abordou isso. Essas doenças, né, são as doenças cerebrovasculares, cardiovasculares, diabetes, neoplasia e asma. Tá? São as doenças crônicas não transmissíveis. É importantíssimo, quer dizer, que os países de média e baixa renda estão cada vez mais perdendo pessoas novas, tá, com custo muito elevado por essas doenças crônicas não transmissíveis. Aqui no Brasil, houve uma transição epidemiológica, né? Então, o que matava antes eram as doenças infectos parasitárias,
Com o avanço, com o progresso, com o saneamento, com o aquecimento econômico, são as doenças crônicas não transmissíveis. E nós estamos vivendo um momento histórico, né? O país está aquecido, nós temos dinheiro e a gente precisa avançar com a saúde, precisa melhorar a saúde da população. Os dois sistemas, tanto o SUS quanto o sistema suplementar, né? Esse é um trabalho da revista Lancet desse ano, que fala sobre o Brasil, né? Mostrando que a mortalidade diminuiu, principalmente o declínio das doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas, mas permanece estável no diabetes e nas outras doenças crônicas. Tá? Essas doenças do coração, derrame, câncer, são as principais. Mas a doença renal crônica, ela também é uma doença não transmissível. Tá? A ONU, a OMS, ainda considera a doença renal crônica como consequência das doenças cardiovasculares e do diabetes. Mas a Sociedade Internacional de Nefrologia tem preconizado que se inclua a doença renal crônica nos 4 grupos principais, tá? Ou seja, a 5ª doença principal. Tá? Como eu já falei, 80% dessas mortes acontecem em países de baixa e média renda, e essas mortes ocorrem em igual número entre homens e mulheres. As principais causas das doenças crônicas são conhecidas. E se esses fatores de risco fossem eliminados, pelo menos 80% de todas as doenças do coração, dos derrames, diabetes e do tipo 2 poderiam ser evitados, acima de 40% dos cânceres poderiam ser prevenidos. Então, é esse trabalho aqui que o professor Bencomi está liderando, que a gente tem que apoiar, e incentivar e divulgar. Tá? E o professor Gascon, lá na Espanha. Isso foi tão importante, né, que um grupo de trabalho foi feito pelo Ministério da Saúde para preparar o discurso da presidente Dilma na ONU, né, e colocou como meta reduzir a mortalidade prematura das doenças crônicas não transmissíveis em 2% ao ano. Né? Os fatores de risco modificáveis dessas doenças crônicas são o tabagismo, a pouca atividade física, o consumo exagerado de álcool e uma dieta pouco saudável. Tá? Então é isso aqui, gente. Eu coloquei um de bengala porque eu também sou um mau exemplo disso, né, com esse sobrepeso. Entendeu? Diferenciar. Isso aqui já foi dito há muito tempo. Né? Em 1832, esse belga, né, que não era médico, era um sociólogo, químico, né, um cientista fantástico daquela época, ele, estudando as crianças e o ganho de peso das crianças, ele colocou o seguinte: olha, o peso tem que ser proporcional à altura. Eu acho que a relação ideal é por metro quadrado. Então, a pessoa tem que ter uma proporção por metro quadrado. Essa relação foi adotada por esse médico aqui, Ansel Keys, em 1972, quando ele começou a ver o boom da obesidade nos Estados Unidos, e principalmente a gordura trans. Tá? Então, ele adotou essa fórmula do índice Quetelet, e é o famoso índice massa corpórea. E esse médico francês, que está vivo até hoje, né, que adotou a circunferência abdominal, tá? que criou essa importância, a gente ter essa circunferência abdominal, que a gente preconiza. Mas o interessante disso tudo, né, é que em 1765, um médico italiano, né, Jones Battista Morgani, ele dissecou um cadáver, né, que tinha obesidade, e ele viu que aquela obesidade visceral poderia estar provocando as anormalidades metabólicas que ele encontrou naquele paciente. Tá? Isso em 1765. A doença renal crônica, ela impacta muito na doença cardiovascular. Isso é um trabalho de uma operadora americana chamada Kaiser Permanente, tá? Que é uma das melhores operadoras do mundo, da Califórnia, tem 12 milhões de clientes, ela é modelo para os SUS europeus, né? Eu estudo muito ela, admiro muito o trabalho que eles fazem, integrado, é um prontuário eletrônico integrado. Então, publicou esse trabalho com 1.120.000 beneficiários, mostrando que o grau de doença renal crônica impacta diretamente na mortalidade. Tá? Quanto menor a função renal, mais mata. Tá? Aqui também foi um trabalho muito bonito na Europa, na Holanda, tá? Que eles deram um copinho de urina para a população fazia um xixi, mandava pelo correio, que lá não estava em greve, né? E aí eles dosaram a microalbuminúria dessa urina, quer dizer, é uma quantidade mínima de proteína que o rim começa a perder quando fica lesado, quando fica danificado, e aí eles viram que quanto maior a quantidade de microalbuminúria, maior o risco cardiovascular desses pacientes. Tá? Isso ocorre porque o rim ele interfere
em todos os órgãos do nosso corpo, praticamente, tá? Por diversos mediadores de interleucina, 6, vários fatores, quer dizer, que o rim começa a liberar, a doença renal crônica impacta no endotélio e em todos os órgãos do nosso corpo, tá? Isso está provocando um boom da doença renal crônica, uma incidência, né, de doença renal crônica dialítica de 11% ao ano, tá, da população, 11%. Tá? Vocês veem o crescimento da população em diálise aqui no Brasil. Tá? E a principal causa no Brasil é diabetes, hipertensão arterial e glomerulonefrite crônica. Então, se a gente conseguir fazer a prevenção de diabetes e hipertensão arterial, você consegue organizar melhor isso, reduzir essa doença renal crônica. Tá? Então, eu queria fazer um questionário rapidinho com vocês, né, que é um modelo adotado pela uma ONG americana chamada National Kidney Foundation. Quem quiser responder, por favor, responda. Quem não quiser, fique à vontade. Tá? Então, vou fazer algumas perguntinhas. Só levantar o braço, por favor. Quem daqui tem hipertensão arterial? Tá? Quem daqui tem diabetes ou intolerância à glicose? Diabetes. Tá. Quem daqui está no sobrepeso? Quem daqui fuma? Quem daqui está com mais de 50 anos? Você tem uma doença familiar, uma doença renal na família? Algum familiar com doença renal? Está vendo? Como é que é importante? Como é que tem, gente? Olha como é que tem. Impressionante. Tá? Você tem alguma outra doença renal? Não. Se você respondeu sim a uma ou mais perguntas, por favor, converse com o seu médico. Tá? Então, no intervalo, quem quiser conversar comigo, vai ser um prazer. O tratamento ideal da doença renal crônica, ele é baseado em 3 pilares de apoio. Diagnóstico precoce, esse trabalho do professor Benko e do professor Gascon, né? O encaminhamento imediato para tratamento nefrológico e implementação de medidas para preservar a função renal. Tá? Então, são esses pilares mais importantes aqui. A creatinina é uma das 115 substâncias não desejáveis ao corpo humano que são eliminadas pelo rim. Tá? O rim é um órgão que mantém a nossa vida fora da água. Cada rim tem 1 milhão de néfrons, por isso que eu sou nefrologista. Eles filtram 1.700 litros de sangue por dia, formam 180 litros de um filtrado e 99% desse filtrado volta para a circulação. Além disso, eles eliminam mais de 115 substâncias não desejáveis ao corpo humano. Não é escória, não é catabólico, não é lixo. O termo que eu achei mais bonito na literatura é uma substância não desejável. O corpo não está precisando, as células jogam na circulação, nosso corpo tem 10 quatrilhões de células e aí o rim elimina através da urina. Tá? Então a creatinina é uma substância produzida pela musculatura e ela é importantíssima para o diagnóstico porque ela é eliminada pelo rim. Tá? É através da creatinina que você, com fórmulas que estima a taxa de filtração glomerular, você calcula o quanto o rim está funcionando. Tá? Ela foi descoberta em 1847, tá? Por esse médico aqui, foi isolada pela reação de Max Jeffer em 1886, e o Otto Foley, né, que o professor Benko já citou, descreveu a técnica. Tá? Então, essa técnica é a partir de uma reação de 1886, por isso que ganhou esse nome, a técnica de Jeffer, mas ela vem de 1904. Tá? Tem vários viés, tem várias complicações, e a própria creatinina ela é influenciada pelo peso, já que ela é da musculatura, quanto mais peso, você vai influenciar nisso. Tá? Pela altura, pelo catabolismo, pela rabdomiólise, pela diluição, pela diálise por drogas também. A ureia sofre mais influência que a creatinina, porém se correlaciona melhor com as complicações urêmicas. A gente fala uremia, mas na verdade são 115 substâncias não desejáveis. A ureia é um marcador. Né? Então, para você compensar aquele viés de peso, massa muscular, né, você tem fórmulas, né, que você, a partir da creatinina sérica, você estima a taxa de filtração glomerular. O professor Benkman adotou essa fórmula aqui, que é a mais antiga, tá? Que era um residente no Canadá e que criou essa fórmula enquanto residente. Hoje em dia, a gente está preconizando essas duas fórmulas aqui. Tá? Mas isso é fácil. É só você botar um Excel, né? Peso, altura, sexo e tudo mais, e você calcula a fórmula na hora, a partir da creatinina sérica. Tá? A partir daí, você tem os estágios da doença renal crônica.
Então, a National Kidney Foundation, em 2002, tá? E depois o SUS inglês, tá? O Sistema de Saúde inglês, abriu para 3A, 3B, ele estadia, tá? O nível de função renal. Você também pode usar, como eu já falei, a microalbuminúria. Então, a partir da quantidade de microalbuminúria na urina, você vai ver se o do rim está sendo muito agredido ou não. E o professor Bankman também está avançando numa pesquisa de dosar a microalbuminúria no papel filtro. Aí não vai precisar copinho, gente. É só o doente no banheiro, numa triagem, né? A gente lá em Mesquita, com as meninas aqui foram lá comigo, faz um xixi, mergulha filtro, bota no correio e manda para o laboratório, tá? Quais são os benefícios de você diagnosticar precocemente? Você pode identificar as causas reversíveis de doença renal crônica, você pode prover tratamentos para redatar a progressão da doença renal crônica, tratar as complicações metabólicas, coordenando um trabalho de educação para as opções de tratamento e otimizar a preparação para a diálise ou para o transplante. Hoje em dia, o mais preconizado é você fazer o transplante preemptivo. Então, você pega o doente renal crônico, retarda a progressão, prepara ele para um transplante. Então, quando ele começa a perder função, você faz um transplante antes da diálise. Tá? É claro que tem desvantagens também, quando você reconhece precocemente a doença renal crônica. Você pode ter um exagerado encaminhamento de pacientes para nefrologista, né? Eu não vou conseguir atender todo mundo aqui se me procurar, vou ter que fazer uma fila, uma senha, sei lá como, né? Você pode fazer uma rotulação de um diagnóstico em pacientes que ignoravam ter uma doença renal crônica. Isso é uma coisa muito importante, você pode assustar ao invés de prevenir. Você pode causar preocupação, sensação de doença e depressão. Pode fazer perda de seguro-saúde, perda de receita e aumento dos custos para estudar pacientes que eram assintomáticos. Então, imagine uma seguradora, né, de má fé, faz um diagnóstico de doença renal crônica e exclui aquela pessoa como beneficiário. Isso é um risco, pode ocorrer. Né? E aí, entrando no famoso papel filtro do professor Bankman, né, a ideia é mostrar a praticidade, a facilidade, o baixo custo, a validade da coleta da creatinina em papel filtro para diagnóstico de doença renal crônica. Tá? Uma historinha rápida, esse aqui foi o autor do teste do pezinho, tá? O professor Guntry, ele tinha uma sobrinha com fenilcetonúria, tá? Uma doença, um erro inato do metabolismo, e teve um filho que ele começou a perceber que o filho estava com o mesmo sintoma da sobrinha, de fenilcetonúria. Então ele falou, olha gente, eu tenho que fazer um teste diagnóstico que facilite precocemente o acúmulo dessa substância no cérebro que pode lesar no futuro. Então ele ficou doido atrás disso e criou o famoso teste do pezinho, quer dizer, uma prevenção que ele fez e é usado no mundo inteiro. Tá? Espero que o professor Bankman também tenha o mesmo, Werneck, nosso Guntry cubano brasileiro. Né? O professor Gascon já explicou isso, né? A técnica tradicional é uma coleta de sangue, é furar uma veia, tem veia difícil, tem pessoa ruim de veia, tem que ter um transporte, né? E tem que ter um aparelho para analisar a creatinina. O professor Bankman, né, criou uma técnica inovadora, que uma gotinha de sangue, manda pelo correio, as meninas lá fazem o teste do diagnóstico. Né? E a gente acumulou algumas experiências nisso. Né? Isso aqui foi o contato que eu tive com ele, né, pelo Edson, essa figura aqui, ó, tá? Lá na Cinelândia, colheu vários creatininos, tá? E ele viu uma prevalência de doença renal crônica, tá? De 2,25%. Aqui, gente, eram pessoas sadias, pessoas que não tinham nada, que estavam na rua, passaram e fizeram um teste. Tá? Lá no Hospital de Clínicas, a gente fez esse evento que eu já falei para vocês, né? E associado a isso, ele fez aqui uma triagem naquele posto de saúde ali em frente ao Vital Brasil. Né? Então, ele pegou um N de 688 pessoas e a incidência, tá, de casos elevados de creatinina também foi baixo, porque foi populações sadias. Aí, um belo dia, eu recebo aquele e-mail, Marco, com aquele portunhol, você vai nesse evento aqui. Uma menina pediu para ele fazer esse teste numa ação social de uma igreja em Mesquita, né? E aí ele me manda o e-mail, você vai nisso aqui e tal, não sei o quê. Aí lá fui eu, passar o sábado o dia inteiro, tá? Com as meninas, está aqui ela aqui comigo também, né? E a gente viu uma estrutura fantástica de uma igreja com 200 voluntários, tá? E triaram 1.100 pessoas. Foi uma coisa mais impressionante que eu já vi de triagem, tá? Particular, gente, não foi governo, tá? Foi uma igreja. Depois eu fiz uma palestra para esses 200 voluntários, mostrando a importância daquele trabalho. E nesse dia, né,
eu sinalizei para o professor, que tinha um boletim de atendimento, eu sinalizei para ele as pessoas com risco vascular, tá? Com risco cardiovascular. As pessoas diabéticas, as pessoas hipertensas, a gente verificava isso. E aí, dessa triagem de pacientes com risco cardiovascular, ele encontrou uma incidência de 11,5 casos de doença renal crônica. Tá? Então, esse é o alvo, tá? Você fazer triagem de pessoas de risco cardiovascular. Tá? Então, a conclusão é que a dosagem da creatinina em papel filtro pode ter grande valor para rastrear a presença de doença renal crônica em pessoas com risco para doença cardiovascular. Muito obrigado pela atenção. Aqui meu e-mail, quem quiser. Boa tarde. Não é pergunta em si, mas é que essas palestras foram excelentes, mas o que a gente poderia pensar, o que isso tem a ver com inovação tecnológica? É que esses marcadores que foram bem explicados aqui, necessários para prevenção, né, da saúde da população, de risco, ou as pessoas sadias, foram desenvolvidos aqui dentro. Então, a ideia de ter para mostrar que realmente esses produtos inovadores da biotecnologia podem ser desenvolvidos como o Fidel mostrou, simples laboratório onde começou tudo, né? Então, é possível a gente, com pouca estrutura, né, dar um desenvolvimento tecnológico para poder causar um impacto tão grande quanto que o Alan mostrou agora que é possível fazer com essas tecnologias. Então, daí mostra a inovação tecnológica, que foram já alguns marcadores desenvolvidos aqui mesmo dentro do Instituto Vital Brasil, né, que são esses que são usados tanto na triagem pré-natal, quanto esses outros que podem ser utilizados na triagem de doença renal crônica, de obesidade, de diabetes, tudo isso. Obrigado. Como esses dados podem ser utilizados, os dados oriundos desse projeto que vocês estão fazendo no Vital Brasil, por cada secretaria municipal? Existe como ter um benefício nas políticas públicas, facilitar o direcionamento de ações específicas e se realmente isso gera um impacto superior ao que hoje acontece dentro da rotina diária de um município? A gente fez um trabalho, eu acho que bem dialético. Dialético porque a gente foi desenvolvendo tecnologia na medida que fomos precisando. A única exceção que a gente encontrou foi o que apresentou o Dr. Alain. Porque nós, como a menina de nossos olhos, essa tecnologia a gente começou a fazer lá em Fiocruz, onde eu trabalhava. Aí, quando o Werneck ficou presidente do IBB, puxou para cá, para o IBB, e aí eu tinha quase desenvolvido, que quase tinha terminado o procedimento. E a gente pensa, essa era uma tecnologia que estava quase terminada. Aí a gente fez o pré-natal, fizemos a validação de todas as tecnologias do papel de filtro para doenças infecciosas e detectamos que faltava ainda glicose e hemoglobina. Aí foi que nós dimos a tarefa de fazer isso. Assim que foi um desenvolvimento bem dialético. Nós fizemos esse desenvolvimento tecnológico para complementar as exigências do Ministério da Saúde para o pré-natal. A gente depois, com essas parcerias com a Espanha e com outras instituições do Brasil, e nossos próprios projetos de desenvolvimento, fizemos colesterol, triglicérido, HDL colesterol, DL colesterol, assim que um monte de tecnologias mais para apoiar os procedimentos de screening, de triagem para doenças não transmissíveis, doenças metabólicas como se conhece. Assim que nós oferecemos ao Instituto Vital Brasil, que é nossa casa matriz, nosso instituto, nossa instituição, essas tecnologias para oferecer para o Ministério da Saúde e para a direção do nosso país. E eles são os que administram esse tipo de gestão. Nós agora, como vocês estavam escutando aqui, estamos virando um spin-off do Instituto Vital Brasil e nós estamos iniciando nossos procedimentos comerciais, estratégicos para ampliar
estrutura comercial ou de introdução em outros mercados do Brasil, essas coisas assim. Só que a gente ainda está muito aferrado assim à ciência, especialmente eu, muito aferrado à ciência, ao laboratório, ao desenvolvimento tecnológico, e minha cabeça 80% das coisas estão funcionando assim. Eu acho que nós estamos abertos para qualquer alternativa. Agora, por exemplo, na Espanha, eles precisavam para o complemento dos estudos de nefrologia, e estavam precisando de dois marcadores mais, a microalbuminúria e a beta macroproteína, que é um marcador também importante para a parte do rim, porque separa a glomerulonefrite das outras doenças. Assim que nós já estamos desenvolvendo isso, do mesmo fato que estamos desenvolvendo também os grupos sanguíneos para o sistema celíaco. Assim que nós não paramos de fazer pesquisa. Eu acho que a gente, isso é uma experiência do meu país, a gente vem de uma instituição que tem como suporte a produção, mas não existe produção se não existe pesquisa. Porque chega um momento que a sua produção para, porque não tem produto. Se nós temos 10 pessoas no laboratório e delas 8 trabalham na pesquisa. Trabalham na assistência, mas trabalham na pesquisa. A gente obriga a gente a trabalhar na pesquisa, porque a pesquisa é a mãe do desenvolvimento produtivo, e todos sabemos isso. Assim que nós temos feito todas essas coisas bem dialeticamente, em função do desenvolvimento de nossa instituição, que é o Instituto Vital Brasil. Assim ha sido a situação e essa exigência que ha solicitado o nosso presidente e o secretário de Saúde, o governador, etc, etc. A sua pergunta é super importante, né? Mas, na minha opinião, falta um estudo de validação clínica. A técnica dele está validada a nível de laboratório. Ele comparou com marcadores, né? A nível laboratorial, a técnica está validada. Mas falta ainda um estudo de validação clínica. Então, a ideia desse meu projeto são 100 pacientes, que eu vou fazer lá no Hospital de Clínica de Niterói, né? Pacientes de risco cardiovascular, funcionários e acompanhantes, visitantes, né? Que queiram espontaneamente fazer a coleta do papel filtro. Eu vou ter que fazer uma história, um exame físico, ver peso, sobrepeso e tudo mais. E aí esses exames vão ser comparados com o Sérgio Franco, que é um laboratório certificado, né? Então, a ideia é sensibilizar com esse estudo piloto 100 pacientes. Encontrei uma casuística alta, né? E aí tentar um órgão de fomento, né? Um estudo maior, que aí tem que ser um estudo de 350 pessoas para validar mais isso aí. Mas, uma vez validado, a Sociedade Brasileira de Nefrologia está interessadíssima nisso, né? Eu faço parte da sociedade, então é para incluir isso no hiperdia. Né? Então, uma vez validado, a ideia da sociedade é que o Ministério da Saúde inclua esse teste no hiperdia. Então, as pessoas, médicos de família, né, ambulatório, pede isso fazer parte também. Tá? Só um minutinho, Juan. A gente tem registro da Anvisa, de glicose, hemoglobina, creatinina, agora temos de colesterol, e amanhã é sábado. Segunda-feira temos também o de triglicéridos. Que nós temos 5 registros dos 5 kits que nós estamos comercializando. Me gustaría que aquí en la sala hay muchas de las personas que están trabajando en un laboratorio haciendo esto realidad. Me gustaría un aplauso para ellas y ya nos vamos.